Olá, pessoal, como vão? Espero que vocês estejam bem aí na medida do possível, né? E na medida dos desafios que estamos enfrentando nesse momento. Eu sou a professora Irla, do Instituto Federal de Capivari, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo. E estou aqui a convite do professor André, professor de Educação Física de vocês, um grande amigo, colega, parceiro aí de laboratório, né? Tivemos inclusive a oportunidade de escrever uma coleção de livro didático juntos, para falar um pouquinho sobre as danças populares, né? Então, de imediato, André, obrigado pelo convite, pela confiança, pelo carinho. Espero que eu consiga aí retribuir humildemente para o debate, para a disciplina de vocês, tá bom? As danças populares, gente, elas são um ramo do conteúdo dança. O professor André já deve ter conversado com vocês, né, sobre os conteúdos da cultura corporal. A dança é um deles, e dentro da dança a gente tem um universo super rico, né, super vasto. Um desses bloquinhos aí a gente chama de danças populares ou danças folclóricas, né? Existem outras, como clássicas, urbanas, de salão, aí vai depender muito da classificação que é usada, né? Existem linhas diferentes aí na hora de classificar, mas eu vou falar desse bloco que a gente está chamando de dança popular ou danças folclóricas. Eu tive a oportunidade de estudar esse tema tanto na minha dissertação, né, no meu mestrado, quanto no doutorado. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui para vocês é que eu vou trazer um olhar de pesquisadora, né, de quem teve a oportunidade de estudar um pouco essas práticas, mas que eu nunca participei ativamente de nenhum grupo folclórico, que eu valorizo, eu reconheço muito esse saber popular, o saber dos mestres, né, a importância desses grupos na disseminação dos conhecimentos acerca dessas danças, mas eu não venho dessa vertente, né, eu venho da universidade, da pesquisa, que eu acho que também é um conhecimento importante, né, mas para deixar claro que eu respeito muito esse saber e que eu não venho dessa linha, né? E que não tira a importância de vocês acessarem conhecimentos desses grupos. Que são pessoas que estão ali embebidas na comunidade, né? Participando ativamente do saber popular, do saber das danças populares, né? Mas, Irla, então, o que são danças populares, né? Quando a gente fala de dança popular, eu estou falando de um conhecimento local, regional, que traz as características de um povo, de um grupo, de uma cidade, de uma região ou de uma nação. Ela está lá envolvida em elementos culturais, sociais, religiosos, de todo o contexto que estava ali, que deu origem a uma determinada manifestação, né? Então, tudo isso interfere no surgimento de uma dança popular. Quando a gente pensa em Brasil, que é um país com dimensões continentais, a gente sabe que vai ter uma diversidade imensa, né? Então, tem danças populares da região Nordeste, da região Sudeste, da região Sul, às vezes danças que são mais típicas só de um estado e não de uma região inteira, né? Então, o fato do Brasil ser esse país tão grande, tão diverso, um país que recebeu influência de diferentes etnias, né, diferentes grupos, como os europeus, os negros, os indígenas, né, tudo isso foi interferindo nessa construção, nessa riqueza que a gente tem de dança popular no nosso Brasil. Então, isso de uma maneira bem rápida, porque a ideia é que esse vídeo não seja longo, são as danças populares. Essa dança que emerge a partir dos costumes, da mistura, né, dos elementos sociais, étnicos, religiosos e que caracterizam, dão identidade, dão significados, né, exaltam ali algumas características daquele determinado povo ou daquele determinado grupo. Então, isso são danças populares. Especificamente, o André pediu para falar um pouquinho com vocês sobre o jongo. Então, obviamente, né, de novo, eu não faço parte de nenhum grupo, vou trazer um olhar de pesquisadora e acho importante que vocês escutem os grupos, né, as pessoas que praticam o jongo. Eu acho que é muito respeitoso a gente valorizar esse conhecimento popular, porque muitas vezes a gente cai, né, no engano de valorizar só a academia, enquanto que o saber popular ele tem uma riqueza de detalhes, de história que acho que o saber acadêmico vem também com o intuito de ajudar a registrar isso, né? Eu acho que vem com esse braço aí importante de registro. Então, o jongo, ele é uma dança afro-brasileira. Mas por que afro-brasileira, Irla? Bom, ele vem de uma etnia chamada Banto, que ficava localizada numa região da África, ali onde mais ou menos hoje fica a Angola. E vários povos, né, que foram sequestrados da África e trazidos aqui para o Brasil para passar aí por um dos períodos mais terríveis da nossa história, que foi a escravidão. Então essas pessoas foram sequestradas da sua cultura, do seu povo, da sua religião e vieram aqui para o Brasil
para serem escravizados, sofrerem as mais variadas formas de violência física, emocional, social, cultural, enfim, que a gente sabe que o povo africano passou aqui no nosso país. Então, o jongo, ele se caracteriza por música, baseada principalmente no tambor, né, ou tambu, que também vai aparecer em outras danças afro-brasileiras. Nos pontos, né, que são as músicas cantadas, que eram baseadas em cantigas, em adivinhas, né, africanas, e na dança, que é feita em roda, né? Então, ela é basicamente constituída em cima desses três pilares: dos pontos, que são as cantigas, da dança e dos tambores. E aí a dança é feita em cima desses elementos aí. Na dança do jongo, vem todo o objetivo de resgatar a ancestralidade, de valorizar a identidade dos povos africanos, da cultura africana, e atuar também como uma forma de resistência à escravidão, né? Então, muitas práticas afro-brasileiras que surgem no contexto da escravidão, surgem dessa mistura dos elementos culturais, dos costumes que os povos africanos trazem consigo mesmo, né? Das suas origens, chegam aqui no Brasil, se misturam com outros elementos, às vezes indígenas, às vezes de outros povos europeus, mas também com a exploração que eles encontraram aqui, as violências que eles viveram. Então, à noite, eles iam fazer suas danças, às vezes suas rezas, suas crenças, como uma forma de não esquecer a sua identidade, de não esquecer quem eles eram, né? De ressaltar a ancestralidade, de valorizar os saberes do seu povo, a sua cultura, de poder se expressar de uma maneira mais livre, né? Por meio de passos, de evocar os elementos da natureza, enfim. Então, várias pesquisas mostram, né, o jongo também, assim como outras práticas, né, como a capoeira e batuque de umbigada. Inclusive, o jongo também tem, né, alguns movimentos bem característicos da umbigada, como esse papel de resistência, dizer, olha, nós temos cultura, a gente não esquece quem somos, a gente quer resgatar e quer manter viva a nossa identidade, né? E obviamente que foram reprimidos, né? Os elementos religiosos. Muitas danças africanas acabam trazendo elementos católicos como uma maneira de disfarçar a sua religião, que não era aceita no contexto da escravidão. Então vejam, são várias formas de violência que a gente vê que os africanos sofreram aqui no Brasil e o quanto que isso marcou a identidade deles, né? Que tiveram que ser modificadas para poderem ser, para que fossem aceitas aqui no nosso país, né? Então, o jongo ele vai carregar também essa marca da resistência. Influenciou outras práticas como o samba, né? O batuque de umbigada, como eu falei. E teve esse papel tão importante aí na luta da preservação dessa identidade, da sua ancestralidade. A dança acontece em roda, muitas vezes de pé descalço, pé no chão, para ter esse contato com a natureza, né? De agradecer as suas divindades, os elementos religiosos, e de agradecer, e de festejar, e de comemorar, mesmo num momento tão violento e triste que eles estavam passando aqui no nosso país, né? Então vejam, pegar o exemplo do jongo nos ajuda a entender o que é uma dança popular e todos os elementos culturais que ela envolve. Toda esse simbolismo, essa simbiose que acaba dando essa característica tão forte, né? E aí, por fim, para terminar essa conversa aqui, gostaria de dizer que os grupos folclóricos que atuam na preservação das danças populares, do jongo e de outras, eles têm essa importância de dizer por que o jongo existe, por que o passo ele traz essa ancestralidade, por que ele marca um povo, por que é importante que ele continue sendo praticado e conhecido dentro das escolas, por exemplo, né? Por que o saber popular precisa ser trabalhado na escola? Porque a gente precisa dizer que cultura também é conhecimento e entender que todo o processo histórico que leva à prática do jongo não pode ser esquecido. Então, a gente não pode esquecer que ele surge num período de escravidão, num período de violência, num período em que várias etnias tinham que ter a sua cultura disfarçada para se manter viva, para que eles não se esquecessem de onde tinham vindo, de quais eram seus costumes, de como era a sua dança, de como seu corpo se movimentava, de quais eram as cantigas, né, que eram as adivinhas angolanas que eram cantadas durante o jongo,
do papel do tambor, do toque do tambor, de você ter lá um tambu, um tronco escalvado, né? Esquentar o couro, esticar, fazer o toque, se comunicar, gente. A dança é uma das formas de comunicação mais antigas da humanidade. Então eu sempre falo isso para os alunos, né? Antes mesmo de falar, a gente já dançava. Vejam, lá na pré-história. Então é uma prática tão importante que passou por todos os grandes períodos históricos, por grandes transformações, mas que continua viva até hoje. Então, se continua viva até hoje, é porque tem muitos significados, muitos símbolos pra gente, né? São muito importantes para a construção da nossa identidade. E no caso das danças afro-brasileiras, na constituição da identidade do povo negro, né? De saber, olha, o povo brasileiro tem raiz negra e uma raiz que sofreu várias formas de violência que a gente não pode esquecer para que isso não se repita, né? Então, é uma forma aí da gente valorizar os saberes da nossa cultura, da nossa identidade brasileira, compreender os processos históricos, poder se apropriar desses saberes e divulgá-los de maneira crítica, de maneira contextualizada e de maneira respeitosa. Eu acho que esse é um dos principais papéis aí da escola. Nesse momento, infelizmente, talvez vocês não tenham a oportunidade de experimentar, né, o jongo, mas quem sabe num outro momento. E que fique, né, essa contextualização da importância da educação física no resgate desses saberes e na inclusão deles na escola. O que a gente está fazendo aqui é algo histórico, né, de não apagamento dos saberes afro-brasileiros dentro de um lugar que valoriza tanto o conhecimento erudito, né, que a escola também seja um lugar de valorização do conhecimento da cultura popular. Tá bom? Gente, de novo, é um olhar rápido, mas que eu espero que tenha servido para vocês compreenderem minimamente aí o que são danças populares e um exemplo através do jongo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar conhecimentos, André, com os meus alunos também. Nesse momento eu estou trabalhando o frevo. Os alunos que toparem, né, publicarem alguns materiais nas redes sociais, eu vou compartilhar com o André, para que vocês tenham acesso também e que a gente possa ampliar aí essa rede de conhecimento e de valorização da dança dentro da escola, tá bom? Obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.